Quando a gente fala sobre mudanças no mercado de trabalho, é muito comum as pessoas dizerem que o ser humano sempre precisou se adaptar, que diversas outras mudanças aconteceram ao longo dos anos e o ser humano se adaptou e deu tudo certo. E sim, até certo ponto, isso realmente é verdade. Se a gente for ver e pegar a época da Revolução Industrial, onde as pessoas saíram do campo e foram para as fábricas, realmente o ser humano se adaptou. A gente pega também a era da internet, quando surgiu a internet, teve muito boato de que as empresas iam acabar, que, enfim, as coisas não iam mais dar certo e não, a gente conseguiu sim se adaptar, as empresas se adaptaram e começaram a usar a internet ao seu favor, né? Só que, quando a gente está falando nos dias de hoje, quando a gente está lidando com inteligência artificial, robótica, enfim, milhares de outras tecnologias surgindo, a gente está vivendo um momento muito singular. Apesar de que sim, o ser humano se adaptou em diversas outras fases, né, da vida e esse momento específico que a gente está vivendo agora é um pouco diferente, porque dois motivos principalmente. O primeiro deles é que se você for parar para pensar na na Revolução Industrial, o que aconteceu principalmente foi que as pessoas que tinham um trabalho de baixa qualificação precisaram se reinventar, se qualificar para poder trabalhar nas indústrias. Então, o primeiro ponto é esse. Geralmente, essas mudanças, elas impactavam mais os profissionais com baixa qualificação. Hoje, na inteligência artificial, a gente já vê o oposto acontecendo. A gente vê muito profissional capacitado conseguindo ser substituído pela inteligência artificial. Afinal, o que um ser humano ele consegue aprender de conhecimento técnico, uma inteligência artificial também já está conseguindo aprender. Só que aqui entra um outro ponto que é o quê? Nas outras mudanças que aconteceram, era uma tecnologia que estava surgindo e estava mudando aí a forma como o ser humano trabalhava, como o ser humano se relacionava. Agora, a gente tem diversas tecnologias surgindo. A inteligência artificial é apenas uma delas, e até se você for olhar para a inteligência artificial, ela não veio para substituir uma tarefa específica, ela não veio para fazer uma coisa específica. A inteligência artificial ela é muito plural, então a gente está, sim, vivendo uma era jamais vista, e não adianta a gente querer chutar e falar o que vai acontecer, porque a gente realmente não sabe ainda. Até se você for ver, os maiores futuristas do mundo, eles falam que a gente está num momento muito singular e que os próximos anos vão ser muito decisivos e muito diferentes e que o ser humano vai sim precisar se adaptar, mas de uma forma diferente do que ele precisou se adaptar quando a gente fala da criação da internet e da revolução industrial. Então, assim, para quem está entrando no mercado de trabalho, é muito importante ficar ligado sobre isso tudo que está acontecendo, porque vai impactar diretamente na sua vida. Se já vai impactar para quem já trabalha aí há anos no mercado, imagina para quem está entrando agora. E um dos pontos principais, assim, de que as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, estão começando uma faculdade, né, os adolescentes aí, é que você precisa já entrar com uma mentalidade de mudança, entendendo que estabilidade cada vez mais vai ser mais difícil de acontecer, então você vai precisar se adaptar, aprender, reaprender, desaprender o que você aprendeu e além disso você também vai precisar ser um profissional plural. O que antes era muito visto como importante, você ser um profissional que sabe especificamente muito, né, profundamente sobre um conteúdo, um tema em si, a gente vê que está mudando um pouco, a gente vai precisar muito das habilidades humanas junto com conhecimentos diferentes que o ser humano vai conseguir pegar um pouquinho de cada conhecimento, de cada área que ele conhece e daí se tornar isso aí um diferencial para ele.